Seja bem-vindo ao Operação Bravo, o novo canal que revela os bastidores da geopolítica moderna, estratégias militares secretas e o real poder por trás das guerras do século XXI. Este não é mais um canal de notícias. Aqui, você vai entender o porquê por trás dos conflitos, como as decisões são tomadas nos bastidores e quem realmente está no controle. E no nosso primeiro vídeo, você vai descobrir por que Israel dominou o espaço aéreo do Irã em apenas 48 horas. Algo que a Rússia não conseguiu fazer nem em 3 anos na Ucrânia. O que está por trás dessa diferença brutal de desempenho? Aperte o cinto. Você está prestes a enxergar o que a grande mídia não mostra. Começa agora. A Operação Bravo. O líder supremo do Irã lançou um alerta duro a Washington, prometendo consequências irreversíveis caso os Estados Unidos se juntem à campanha militar de Israel contra Teherã. O Irã disparou mísseis contra uma base aérea americana crucial no Catar. Um ato visto como retaliação aos recentes ataques aéreos dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas. A Guarda Revolucionária do Irã divulgou imagens, afirmando que o país não tolerará nenhum ataque à sua integridade territorial sem uma resposta, em qualquer circunstância. Na última década, o Irã gastou mais de 55 bilhões em armas russas para construir o que acredita ser um escudo de defesa impenetrável. As aquisições incluem o Sistema de Defesa Aérea, S-300, caças MiG-29M, aviões de treinamento e unidades cruciais de guerra eletrônica, como bloqueadores de radar e sistemas de navegação. Relatórios indicam que a Rússia fornece cerca de 96% das armas importadas pelo Irã. Mesmo assim, nas últimas 2 semanas, centenas de caças israelenses, drones e 7 bombardeiros americanos B-2 executaram com sucesso todas as missões de ataque contra o Irã. Eles não só destruíram a maior parte das defesas aéreas e ativos militares iranianos, mas também permitiram que Israel reivindicasse o controle total do espaço aéreo do Irã em apenas 48 horas. Esse é um feito que a Rússia não conseguiu na Ucrânia, após mais de 3 anos de reveses exaustivos e humilhantes. Em termos de área territorial, a Ucrânia é 2,7 vezes menor que o Irã. No papel, o Irã supera a Ucrânia em infraestrutura, capacidades de mísseis e produção automatizada de armas. Da mesma forma, a Rússia supera a Israel em efetivo, equipamentos e influência global. Mas no combate real, esses números valem pouco. Mesmo se a Rússia trocasse de lugar com Israel, Moscou não conseguiria tal domínio aéreo rápido. As armas ocidentais superiores de Israel, treinamento de alta qualidade, rede de inteligência incomparável e planejamento operacional preciso fazem a diferença. Esses fatores dão a Israel uma vantagem decisiva que a Rússia não consegue igualar, apesar de sua superioridade numérica. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, a maioria dos especialistas previu que a poderosa Força Aérea Russa, a VKS, dominaria rapidamente os céus. Afinal, a Rússia contava com centenas de caças modernos e sistemas avançados de defesa aérea. Isso não aconteceu. Em vez disso, o conflito se transformou em uma guerra terrestre brutal, presa em um impasse de batalhas de trincheiras e bombardeios de artilharia que lembram a Primeira Guerra Mundial. Um motivo-chave é a tática ineficaz da Rússia, enquanto os mísseis terra-ar da Ucrânia derrubam consistentemente aviões russos, impedindo Moscou de estabelecer sua superioridade aérea. Essa falta de controle aéreo é o motivo pelo qual a Ucrânia resistiu tanto tempo, e porque Israel pode atacar o Irã livremente, onde e quando quiser. Após mais de 3 anos, os pilotos russos adotaram táticas cautelosas, evitando combates aéreos perto das linhas de frente. Eles lançam mísseis de dentro do território russo ou de grandes altitudes para se manterem seguros. Enquanto isso, os caças F-35 de Israel podem voar a qualquer lugar e atingir qualquer alvo iraniano. Para ser justo, a Rússia tentou ganhar superioridade aérea. No início da guerra, lançou ataques massivos de mísseis contra os sistemas da Ucrânia, semelhantes aos ataques iniciais de Israel em 13 de junho. Moscou esperava neutralizar a resistência de Kiev rapidamente. Diferente do Irã, a Ucrânia estava preparada. A inteligência americana alertou Kiev semanas antes, no início de 2022. A Ucrânia dispersou suas baterias móveis de mísseis terra-ar para evitar os ataques russos. Muitos caças ucranianos foram realocados para aeródromos mais seguros,
ou constantemente reposicionados. Quando os mísseis russos caíram, acertaram principalmente alvos falsos ou hangares vazios. As verdadeiras defesas aéreas da Ucrânia permaneceram intactas. Quando os caças russos tentaram patrulhar os céus da Ucrânia, enfrentaram forte resistência. Os sistemas de mísseis terra-ar da Ucrânia derrubaram dezenas de aeronaves russas. A Rússia perdeu mais de 75 aviões de asa fixa nos primeiros meses, incluindo os avançados caças de ataque Su-34 e os caças de superioridade aérea Su-35S. Pilotos ucranianos, usando caças mais antigos como MiG-29 e Su-27, também abateram aviões russos. Essas perdas pesadas impediram a Rússia de neutralizar as defesas aéreas da Ucrânia, o suficiente para controlar os céus. O apoio ocidental depois fortaleceu ainda mais as defesas da Ucrânia. Kiev começou a receber sistemas ocidentais avançados como NASAMS, Iris-T e baterias Patriot, atualizando significativamente seus equipamentos ultrapassados da era soviética. Isso dificultou a tarefa da Rússia, já que esses sistemas ocidentais se mostraram muito mais eficazes. Por exemplo, em maio de 2023, uma bateria Patriot fornecida pelos Estados Unidos derrubou com sucesso vários mísseis hipersônicos russos Kinzhal sobre Kiev, mísseis que Moscou dizia serem quase impossíveis de interceptar. Enquanto o presidente Putin e seus generais tentavam se adaptar, as forças russas se viram na defensiva contra ataques aéreos da Ucrânia. A Ucrânia, inovando no campo de batalha, usou drones de longo alcance e mísseis modificados para atacar bases aéreas dentro da Rússia. Em dezembro de 2022, drones ucranianos penetraram centenas de quilômetros em território russo, bombardeando as bases de bombardeiros estratégicos Engels II e Diaghilevo, em Saratov, a cerca de 700 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Essas bases abrigam bombardeiros estratégicos como Tu-95MS Bear-H, Tu-22M3 Backfire e Tu-160 Blackjack, usados para lançar mísseis de cruzeiro como K-101, K-102 ou K-55 contra a Ucrânia. Da mesma forma, em maio de 2023, enxames de drones atacaram a própria Moscou, contornando as defesas aéreas russas, tão elogiadas para atingir prédios na capital. Um ataque chegou até o telhado do Kremlin, um grande constrangimento para o regime de Putin. Embora a Rússia tenha afirmado interceptar a maioria dos drones, o evento revelou lacunas gritantes em suas defesas aéreas após anos de guerra. Nosso canal tem um vídeo detalhado sobre a recente campanha Teia de Aranha, cobrindo isso em profundidade. A Ucrânia explorou essas fraquezas, levando a luta ao solo russo. Apesar da enorme força aérea e mísseis avançados da Rússia, a resistência resiliente da Ucrânia, inteligência astuta e defesas ocidentais modernas conseguiram contê-los eficazmente. Essa situação contrasta fortemente com o que está acontecendo no Irã. Por que Israel teve sucesso em dias enquanto a Rússia permanece paralisada na Ucrânia após anos? Alguns podem apontar para o F-35, mas é mais do que isso. A diferença está na inteligência ocidental superior, que supera a Irã, Rússia e China. Na tecnologia ocidental avançada, que ultrapassa rivais. E na integração precisa de forças com decisões estratégicas mais inteligentes. Até os especialistas concordam que o rápido domínio aéreo de Israel sobre o Irã não se deve a números absolutos. A força aérea de Israel é significativamente menor que a da Rússia, mas Israel utiliza suas vantagens com maestria por meio de estratégias e execução superiores. Seus ataques iniciais foram liderados por caças F-35I, provavelmente os mais avançados do mundo. Comprados originalmente dos Estados Unidos, eles foram altamente customizados com eletrônicos israelenses de ponta, projetados para serem quase invisíveis aos radares. Os radares russos do Irã tiveram pouca chance de detectá-los. Quando as bombas caíram, as equipes iranianas foram desprevenidas, olhando para o lado errado. De volta à Ucrânia, a realidade das armas russas ficou dolorosamente clara. Quase todos os sistemas russos mostraram falhas sérias, muitas vezes os tornando ineficazes ou até perigosos para suas próprias tropas. Unidades blindadas russas, incluindo os tanques mais recentes T-72B3, T-80 e T-90, sofreram perdas catastróficas. Sistemas ocidentais antitanque, como o Javelin americano e o Enelau britânico-sueco, provaram ser devastadoramente eficazes contra a blindagem russa. Um fator-chave é a capacidade de ataque superior do Javelin,
que atinge tanques de cima, onde a blindagem é mais fina. Isso explora uma falha antiga no design dos tanques russos, munições armazenadas sob a torre em um carrossel de carregamento automático. Quando perfurado, essa munição detona instantaneamente, causando explosões internas massivas, que muitas vezes arrancam a torre completamente. Tanques ocidentais evitam esse design arriscado, melhorando muito a sobrevivência da tripulação. Agravando essas falhas de design, está a corrupção desenfreada na cadeia de suprimentos militares da Rússia, degradando a qualidade dos equipamentos. Veja a blindagem reativa explosiva, uma camada externa nos tanques destinada a neutralizar projéteis. Muitas foram encontradas com defeitos, instaladas incorretamente ou até mesmo eram apenas cascas vazias. Em um mundo onde a guerra não é mais travada apenas com tanques e fuzis, mas com inteligência, estratégia e tecnologia de ponta, os números enganam, e as aparências não sustentam a realidade do campo de batalha. Enquanto a Rússia sangra há anos na Ucrânia, Israel conquistou o céu iraniano em apenas 2 dias. Não por ter mais armas, mas por saber usá-las com precisão cirúrgica. Esse contraste brutal revela uma nova era nos conflitos globais, onde vencer não depende apenas de poder, mas de preparo, informação e execução implacável. E você, está acompanhando essa transformação silenciosa no equilíbrio das potências? Aqui no Operação Bravo, trazemos a verdade por trás das manchetes, sem filtros, sem meias palavras. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor os bastidores desse confronto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nossas próximas análises. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!